queridos irmãos e queridas irmãs. Em mais um encontro para a prática da nossa evangelho-terapia, que é a busca nos ensinamentos do Mestre Jesus, as ferramentas que nos servirão para auxiliar, esclarecer e fortalecer a todos nós na nossa caminhada terrena. E hoje eu gostaria de comentar com vocês que dia 3 de outubro passado, comemoramos o nascimento de Allan Kardec. Rapidamente eu gostaria de dizer para aqueles que não são ainda estudiosos da doutrina, quem foi Allan Kardec? Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1804. E ele nasceu e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E com 9 anos ele foi estudar na Suíça, em Yverdon. E quem foi o mestre dele foi o conhecido pedagogo, que também é conhecido de todos nós, que é o Pestalozzi. E com Pestalozzi, Denisard Rivail aprendeu o respeito, aprendeu a olhar as crianças, não de cima para baixo, mas com Pestalozzi, ele aprendeu que ao falar com as crianças seria importante que que os meus olhos estivessem na mesma altura dos olhos dela. Então não era um ritual, não era um protocolo se abaixar ou se ajoelhar para falar com as crianças, era o entendimento de que a criança não era um mini adulto, que a criança era um ser que merecia ser visto desta forma, com as suas peculiaridades e com aquilo que ela estava ainda aprendendo. Bom, quando Denisard Rivail volta para Paris, já com 18 anos, e aí ele vai ser educador, ele vai ser contador, ele entende muito de matemática, de português, escreve livros sobre português, sobre matemática, e ele se destaca porque ele tinha uma inteligência singular. Até que, junto de outros amigos, pesquisadores, ele começa a ter conhecimento do que nós depois vamos entender. A princípio eram as mesas girantes, as mesas que falavam, mas ele começa a ter conhecimento que existia um mundo invisível, que existia um mundo dos espíritos. Ele mergulha, como era habitual nele, ele mergulha profundamente nesses estudos, estuda magnetismo, se junta a pessoas muito sérias, e aí então ele vai escrever em 1857, é a primeira publicação do Livro dos Espíritos. E o que é o Livro dos Espíritos? O Livro dos Espíritos é um livro com 1019 perguntas, e essas perguntas, elas não foram direcionadas para um único lugar, elas foram direcionadas para o mundo inteiro. Então, todos os grupos que tinham contato com os espíritos fizeram as mesmas perguntas, e as respostas foram enviadas para Denisard Rivail, que nesse momento já adota um pseudônimo de Allan Kardec, exatamente para que não se misturasse a produção literária de Denisard Rivail, desse homem tão esforçado em conhecer e falar da ciência, com aquele homem que estava mergulhando numa doutrina que não pertencia a ele e não era mérito dele, mas era dos espíritos, né? Então, Allan Kardec surge e toma conta da vida de Denisard Rivail, porque ele passa a viver para a pesquisa, para o entendimento e esclarecimento dessa doutrina. E hoje, quando nós, aqui na Evangelho Terapia, pegamos o Evangelho e dizemos que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque foram perguntas referentes ao Evangelho que foram feitas aos Espíritos. E a partir dali, nós dizemos que Allan Kardec é o codificador, porque ele consegue com a sua habilidade pedagógica, ele consegue organizar essas perguntas.
e, obviamente, mantém as respostas como as que foram enviadas pelos Espíritos. Aqueles que desejarem saber um pouco mais, procurem a nossa casa e outras casas, aonde então nós temos estudo sistematizado da doutrina espírita para que todos possam conhecer. Perdoem-me o tempo que tomei para falar desse espírito luminoso que é Allan Kardec, para todos nós que acreditamos no mundo dos espíritos, para todos nós que acreditamos que quem morre está vivo, para todos nós que acreditamos que estar aqui hoje encarnado, nesse momento planetário, não é punição, é oportunidade. Para nós que entendemos, portanto, que não existe um Deus que castiga, que muitas vezes a nossa porta bate uma grande e dolorosa oportunidade de evoluirmos. E o que precisamos fazer nesse momento? Nos lembrarmos que somos espíritos imortais e que aqui estamos para evoluir enquanto espíritos imortais que somos. Dessa forma, eu gostaria de dividir com vocês a graça e a oportunidade de conhecer essa doutrina e entender que é ela que muitas vezes vai nos auxiliar, nos dar rumo para aquilo que verdadeiramente vale nessa vida, que é a nossa postura diante da dor, é a nossa postura diante das dificuldades, é como olhamos para as dificuldades, qual é o nosso olhar e o nosso entendimento e o proveito que podemos tirar delas. E assim, queridos irmãos, vamos então abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo para que possamos fazer a nossa Evangelho Terapia. Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16. O item é o item 14, desprendimentos dos bens terrenos. Então, há um comentário extenso sobre as considerações que precisamos fazer sobre aquilo que temos em termos materiais, né? E é uma mensagem de Constantine. Então, no último parágrafo, Constantine diz assim: aí tendes, meus amigos, o que eu queria vos ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus dizendo: sabei-vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados e que deveis justificar o emprego que lhes derdes como se prestasseis contas de uma tutela. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo e não de uma doação. Se não sabeis resistir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Desculpem, Constantine é o local, né? O autor da mensagem é Lacordaire. Então, queridos irmãos, começamos a nossa conversa hoje falando de Allan Kardec, né? Quando ele conseguiu dividir com todos que estavam próximos dele o seu saber. Quando ele conseguiu compartilhar suas reflexões. Ele não ficou para ele apenas, ele não quis um mérito só para ele. Ele dividiu com todos. A riqueza não é só aquilo que eu tenho, mas é também aquilo que eu sei. A riqueza não pode ficar restrita ao que é material.
E esse espírito Lacordaire, ele vem nos lembrar que é preciso nós nos perguntarmos o que eu tenho, o que eu adquiri nesta vida e o que eu faço com aquilo que eu adquiri. Partilho, divido, dou, como que eu faço, não é? Então vamos observar com bastante amorosidade aquilo que nós temos. Depois nós vamos nos perguntar, e aquilo que eu tenho? Eu compartilho, eu divido, eu estou pronta para dividir com meu irmão? Me incomoda, me preocupa, que hoje pode ser que muitos irmãos meus não tenham do que se alimentar? Se eu tenho essa preocupação, se eu tenho este pensamento, continuo me perguntando, e que faço com esse pensamento que tenho? Então, é um convite. Como todas as nossas conversas da Evangelho Terapia, né? É um convite. É para que eu me pergunte, o que eu faço? O que eu faço com aquilo que eu tenho? Muita paz. E que sejamos nós, seguidores desse mestre de amor, independente daquilo que estivermos vivendo e passando. Graças a Deus.